Semana da Justiça pela Paz em Casa. Vara da Mulher promove mutirão com 115 processos de violência doméstica. Judiciário ajuda famílias a solucionar conflitos com técnica da constelação familiar. E ainda, juíza explica, TVs por assinatura não podem cobrar por ponto adicional. O Em Dia com a Justiça começa agora. Olá! A 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa aconteceu em todo o país para chamar a atenção sobre a violência doméstica. Aqui em Alagoas, a Vara da Mulher de Maceió abriu a semana com um mutirão de processos. Ao todo estão agendadas 115 audiências aqui no 4º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Maceió. Em todo o país, a ação é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e tem o objetivo de agilizar processos, além de promover ações de conscientização sobre esse problema que ainda é bastante presente na nossa sociedade. Essa semana a gente concentra um pouco mais para poder chamar a atenção sobre a situação, sobre a violência doméstica contra a mulher, que em Alagoas ela é muito forte, ainda é muito forte, em virtude de vários problemas, do preconceito, de muita coisa, que a gente não consegue combater totalmente aqui no judiciário, porque o judiciário só funciona depois que o fato ocorre, né? Mas que tem que ser combatido por toda a sociedade alagoana. Todos os dias, 5 magistrados estarão atuando aqui no juizado. O juiz André Parísio participa pela 2ª vez desta semana. Um total de 115 audiências que serão feitas nessa semana só aqui no 1º juizado da capital. A gente tem muita demanda, infelizmente, né, dessa temática, e é importante que elas tenham uma agilidade, é importante que o judiciário dê essa resposta, porque isso influencia também na prevenção. O importante, segundo José Miranda, é que ao final desta semana fique uma mensagem, a de que as mulheres tomem coragem e denunciem. Quem começa a fazer isso não para mais. Então é importante que as mulheres denunciem e não deixem que os homens cometam violência contra elas. E em São Miguel dos Campos, também para marcar a Semana da Justiça pela Paz em Casa, famílias envolvidas em processos de violência doméstica participaram de sessões com a técnica da constelação familiar. Cleide e Pedro têm um processo de divórcio na justiça, mas não conseguem sequer dialogar. Chamados a contar sua história, a raiva e os ressentimentos vieram à tona. Eu quero o divórcio, ela não quer dar o divórcio, ela quer a casa só para ela. Eu não quero deixar a casa para ela, eu quero só passar para os meus filhos. Não consigo olhar na cara dele. Muito desprezo por tudo que ele fez comigo. Para ajudar a ensinar a história do casal, que durou 16 anos e gerou 3 filhos, as mediadoras convocaram voluntários, que retrataram a dinâmica familiar e o grande conflito do casal, a casa da família. A cena, que se assemelha a uma sessão de terapia, foi realizada numa comarca da Justiça Alagoana e é uma técnica para facilitar a resolução de conflitos. A constelação familiar é uma técnica importante para todo mundo. Para todo mundo. Todos nós temos coisas para nos resolver. E quando a gente aplica ela no judiciário, a gente vê que a gente não resolve ali apenas aquele processo, mas a gente pode resolver processos que provavelmente podem entrar futuramente. A aplicação da técnica da constelação familiar marcou a abertura da Semana da Justiça pela Paz em Casa, em São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas. O programa Justiça pela Paz em Casa é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com tribunais de justiça de todo o país, e tem o objetivo de ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. O público-alvo do evento são famílias envolvidas em processos de violência doméstica e da área de família. A juíza afirma que as técnicas já começaram a ser aplicadas de forma voluntária. Fazer com que a justiça seja uma justiça efetiva, que a gente não fique enxugando gelo, dando sentenças de problemas que continuam na realidade.
Então, eu não quero ter isso, eu quero ter uma visão mais realista. Então, eu entendo que a constelação familiar, ela é uma técnica, como outras que também podem ser utilizadas, para a gente, de fato, trazer mais paz e mais conciliação para as famílias. Essa psicóloga e também especialista em constelação familiar conduziu as mediações. Quando um homem agride uma mulher ou uma mulher agride um homem, não é só os dois que são agredidos, existem os filhos também. Então, há quantas gerações essa agressão vem sendo passada, né? Por quanto tempo, por quantas gerações? Então, a gente pode olhar para isso também. Coordenador do Núcleo de Direito Sistêmico em Alagoas, o juiz Cláudio Lopes falou sobre a importância da aplicação da técnica de constelação familiar para resolver conflitos na origem do problema. Você ir no conflito na sua essência e não procurar assim, estar brigando por dia de visita, valor de pensão, isso é periférico diante da situação maior, a essência do conflito, né? Qual a sua responsabilidade diante daquilo tudo? Apesar dos desentendimentos, o casal que conhecemos lá no início da matéria saiu do evento com a certeza de que, apesar do término do casamento, é necessário manter o respeito e o vínculo afetivo por conta dos filhos. Ele deixa de ser meu esposo, mas ele nunca vai deixar de ser pai do meu filho. Eu gostei muito de ter participado, porque eu já não tinha mágoa dela, fiquei mais aliviado. Como resultado da tese de mestrado, o juiz Alexandre Machado lançou um livro sobre direito tributário e dignidade humana. O livro A Proteção do Mínimo Existencial no Direito Tributário foi lançado no Café Literário da Escola da Magistratura de Alagoas. De autoria do juiz Alexandre Machado, a obra defende um patrimônio mínimo necessário para a existência digna do indivíduo e de sua família, que deve ficar a salvo da tributação. Tanto na base de renda, quanto na base de consumo, quanto na base patrimonial, nós temos condições de dar uma proteção mais efetiva ao mínimo existencial. O magistrado apresenta na obra um estudo de direito comparado, voltado para análise da legislação e jurisprudência de 10 países. Há uma proteção mais adequada do mínimo existencial nesses países, então é a partir desse estudo que nós estabelecemos uma análise crítica do sistema fiscal brasileiro. Alexandre Machado explica ainda que a ideia do livro é prestar uma contribuição para um redesenho do direito tributário brasileiro. Nosso sistema fiscal ele é pesado, se há uma pressão fiscal, de fato há. Mas a pergunta mais importante de fazer é para quem esse sistema fiscal é mais pesado. E aí, quando nós fazemos essa divisão da base de consumo, renda e patrimônio, nós verificamos que esse sistema fiscal ele é mais pesado para o mais pobre. O diretor de pesquisas da ESMAL destacou o momento que a escola vive na atualidade, de estar se tornando um centro de referência de produção e saber em Alagoas. É um momento como esse, ímpar, que faz com que nós realizemos, de fato, o nosso objetivo principal, que é trazer a comunidade jurídica para a escola, para que divulguemos o conhecimento, a pesquisa e possamos produzir cada vez mais. Prestigiaram a noite de autógrafos diversos desembargadores, juízes, amigos e familiares do magistrado. O Poder Judiciário vem de público agradecer ao Alexandre por esta obra, que, por certo, vai enriquecer nós, desembargadores, sem esquecermos, é óbvio, os magistrados, todos os magistrados alagoanos, incluindo nisso aí, além dos magistrados, os advogados e estudantes de direito. A juíza Maria Verônica Araújo alerta para um direito do consumidor que vem sendo descumprido pelas empresas de TV por assinatura. Você sabia que as empresas de TV por assinatura não podem cobrar pelo ponto extra dentro da mesma residência? Pois é sobre esse assunto que eu converso agora com a doutora Maria Verônica, que é juíza aqui do 1º Juizado Cível e Criminal da capital. Doutora, infelizmente ainda é uma prática que a gente vê por aí, né?
É uma prática manifestamente abusiva. As empresas de TV por assinatura, elas não podem cobrar pelo ponto extra, como também não podem cobrar pelo ponto de extensão, que, diferentemente do ponto extra, não tem sequer a instalação de mais um decodificador. Então, elas não podem. É o artigo 29 da Resolução 488 da Anatel. Isso já é uma resolução que já existe há algum tempo, né? E as empresas talvez não estejam respeitando, né? Elas não respeitam, até porque elas apostam na desinformação do consumidor. Então, o consumidor tem que ficar atento, tem que procurar se conscientizar dos seus direitos e reivindicá-los. Não pode, não pode. O que a empresa pode, sim, cobrar é a taxa de instalação do decodificador, no caso do ponto extra, e ela pode ainda cobrar um aluguel, um valor módico, uma taxa simbólica, pelo aluguel deste decodificador, mas não pode cobrar a manutenção desse serviço, ou seja, o acesso a esse serviço no ponto extra e nem também no ponto de extensão. Doutora, e aquele consumidor que assinou o contrato sem ler e depois descobre que ele tem esse direito de não ser cobrado, né? O que é que ele deve fazer? Primeiro, ele deve procurar a operadora para negociar. É justo que ele mostre para ela que ele está consciente que aquilo que está sendo cobrado não é devido. Por quê? Porque existe uma resolução que veda. Se a operadora não retirar essa cobrança e nem lhe devolver os valores já pagos, ele pode sim e deve procurar o Poder Judiciário para que o faça. Você sabe como controlar suas finanças? Para ajudar nessa tarefa, a Escola Superior da Magistratura promoveu um curso sobre educação financeira. Será que o brasileiro sabe controlar as suas finanças? Será que as pessoas sabem fazer um orçamento? A gente veio até aqui, o centro de Maceió, para tirar essas dúvidas. Mais ou menos, mais ou menos. Porque às vezes não falta tempo para organizar, né? Que eu planejo todo mês as minhas compras, o meu crédito e os débitos. O pai de família nunca pode dizer que é uma pessoa organizada, porque depende de outras pessoas. Eu faço o orçamento anual de quanto eu ganho versus o que eu gasto. Nunca gasta mais do que ganha? Não, jamais. A senhora faz orçamento? Não. Eu vou embora e vou gastando. Não dá para organizar, acabou. Como a gente viu, algumas pessoas ainda não têm a vida financeira tão organizada e as causas são as mais diversas. E foi pensando em ajudar essas pessoas que a Escola Superior da Magistratura resolveu oferecer o curso de Educação Financeira. A capacitação é ministrada pelo Dixon, que é contador e especialista em gestão financeira. A gente foca sobre os princípios da educação financeira, os inimigos da tua educação financeira, consumismo, juros compostos, os amigos, né, as armas que você pode usar para ter um pouco mais de educação financeira, planejamento, disciplina. Falar sobre investimento, então sobre cada tipo de investimento e qual a melhor aplicação, qual o melhor perfil, qual o seu perfil e como aplicar melhor. Para Dixon, a educação financeira deveria ser algo obrigatório desde cedo nas escolas. Países como Singapura, por exemplo, um dos tigres asiáticos, as pessoas preparam as crianças desde pequeno com a educação financeira. É muito legal, porque os resultados na vida delas são bem melhores do que aqui no Brasil. O Cláudio Fernandes disse que é bem organizado com relação a gastos e orçamento. Ele lembra que os ensinamentos vieram de casa. Fui educado através da minha mãe, né? E a gente vai aprendendo a cada dia com as coisas que acontecem, né? A gente controla as despesas e as receitas. O Cláudio Figueira também é controlado e gosta de tudo bem organizado. Ele resolveu fazer o curso pensando em adquirir uma bagagem financeira ainda maior. Hoje em dia, com essa crise financeira que a gente vive, a disciplina é essencial dentro do padrão para se manter uma vida econômica saudável. Para quem tem dificuldade em manter as contas organizadas e quer se organizar, os dois Cláudios deixaram uma dica. Cartão de crédito é para guardar e deixar no bolso. Se puder, se possível, pague à vista. É isso que eu faço. Sempre economize para tudo quanto é lado, na água, na energia, em qualquer situação, faça a sua economia. Nunca gaste mais do que você ganha. O Em Dia com a Justiça desta semana termina aqui. Confira outras notícias do Poder Judiciário alagoano nas nossas redes sociais e no nosso portal. Inscreva-se no canal da TV Tribunal no YouTube e veja todos os nossos vídeos. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!